em incircuncisão. A circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. Oi? Romanos 2, 25. Esse é um homem que não foi circuncidado, obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Se um homem que não é circuncidado, aquele dia estava colocando circuncidado como obras da lei, como ela diz. Esse é um homem que não foi circuncidado, obedeceu os mandamentos da lei, Deus obedecer os mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado, como que ele fosse circuncidado, como se ele fosse um servo do Senhor. Assim vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados. Então, os que não são judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Uma vez a lei, tem que obedecer à lei, e na graça do Senhor Jesus Cristo, não à lei. Somente vivemos um momento na presença do Senhor. Tudo acontece porque nos colocamos na mão do Senhor e Ele que toma conta de nós no momento. Não adianta nós voltarmos aqui, como está escrito, fazer obras da lei. Se você faz obras da lei, você vai responder pela lei. E respondendo pela lei, Jesus não justifica nós. De hipótese nenhuma, Ele nos justifica. Não adianta subir monte, desce monte, faz isso, faz aquilo, sendo que o coração das pessoas continua duro. O Senhor já morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia para que aqueles que creem no Senhor Jesus tenham a vida eterna. Crer, fé, é só isso. Crer, acreditar que o Senhor ressuscitou. Se Ele ressuscitou, Ele é vivo. Se Ele é vivo, Ele está presente. Se Ele está presente, eu não estou esperando Ele voltar, porque Ele já está aqui. Como eu vou esperar alguém voltar se Ele já está aqui? Se o Senhor está presente na sua vida, você não tem que esperar o Senhor. Jesus voltará. Essas palavras que a gente diz, Jesus voltará, não. Jesus já voltou. Jesus voltará para aqueles que não creem. Os que não creem que Ele voltou, sim, Jesus voltará. Os que creem que Jesus está ressuscitado, está vivo, Ele já voltou. Só posso pedir alguma coisa para alguém se Ele está presente. Se Jesus está presente, eu posso pedir alguma coisa para Jesus. Se Ele não está presente, como que Ele vai voltar? Como eu estou pedindo para quem vai voltar ainda? Vou esperar Ele voltar para fazer as bênçãos? Esperar Ele voltar para fazer os milagres? Então, é o que está acontecendo, infelizmente. As pessoas sobem monte, descem monte, faz vigília, faz campanha e nada. Onde acontece, melhora uma vez, duas vezes, uma semana, 1000 maravilhas, depois cai tudo de novo. Por quê? Porque eles estão fazendo obras do Velho Testamento. Estão buscando Jesus, sendo que Jesus já está presente. Ou Ele está presente ou Ele não está. Para nós Ele está presente e muito presente na nossa vida. E o Senhor tem mudado muito a nossa vida e nos ensinado muito o que nós devemos levar para as pessoas. Por isso, nós estamos aqui essa noite em agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Assim vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto: quem é judeu de fato é circuncidado de verdade? É claro que não. É aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Aquele que faz obras do Senhor Jesus, aí faz obras da lei, simplesmente obras do corpo. E a fé, infelizmente, a fé de muitos evangélicos, igrejas cheias e pessoas vazias dentro da igreja, a fé dela está totalmente morta, porque uma obra não justifica a fé. E a fé sem uma obra é morta também.
Mostra primeiro a tua fé, tu mostra a minha obra. Ou mostra primeiro a tua obra, tu mostra a minha fé. Utiliza os dois e põe em prática a fé do Senhor Jesus Cristo e coloca em prática o que Ele quer que você faça. Ah, eu quero uma igreja assim, assado, assado, assado. Não. Eu queria que aquela pessoa fosse assim, assado. Não. Primeiro mude você, pede para Deus mudar, tocar o seu coração, porque se essas pessoas do mundo se afastam de você, é porque se você está no mundo e as pessoas do mundo se afastam de você, é porque você está fazendo algo errado. Está em sintonia. Mas se você é um crente fiel, se você é um servo do Senhor Jesus Cristo e as pessoas se afastam de você, é porque você está fazendo uma coisa certa. Porque quando nós buscamos o Senhor Jesus Cristo, as pessoas automaticamente se afastam de nós, para que nós possamos primeiro crescer espiritualmente no Senhor, para depois podermos levar a palavra do Senhor àqueles que afastaram de nós. Para nós ter a certeza de que nós vamos falar na frente deles, que o inimigo vai querer questionar. E cada questionamento dele, nós vamos ter a resposta e unção do Senhor para poder levar o que o Senhor quer no momento. E nós falamos, não adianta vir um servo do Senhor, lá não sei, em Romanos, lá em Atos está escrito. O que está escrito eu sei muito bem, pois eu sei ler. Como nós estamos aqui, nós sabemos ler. O que nós precisamos é do discernimento do Senhor, para saber o que Ele quer dizer naquele versículo ou naquele capítulo. Caso contrário, fica inicialmente uma leitura. E colocando em prática essa leitura, você está fazendo errado. Porque sem a unção e sem o discernimento do Senhor, nós estamos fazendo simplesmente prática sem fé. A fé está morta. Portanto, eu pergunto: quem é judeu de fato é circuncidado de verdade? É claro que não. É aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. Nós acabamos de dizer, o Senhor está explicando. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado, coração em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira circuncisão, essa é a verdadeira adoração ao Senhor, de coração. Aqui no mistério conhecereis a verdade nos libertará. Temos erros de letra, temos, normal, nós estamos louvando para Deus, não estamos cantando para a Assembleia, não estamos fazendo show com o homem. Nós estamos cantando para Deus e tanto que Ele tem feito por nós, e agradecer é o mínimo que nós podemos fazer. Nós somos limitados para fazer tantas obras maravilhosas para o Senhor, porque o Senhor é tão bom com nós, que nós queremos agradar tanto o Senhor, não sabemos como. Então, simplesmente vir aqui cantar e levar e aprender com o Senhor é a coisa mais maravilhosa que tem. É só isso que nós devemos fazer: aprender com Deus e louvar e entregar o louvor e a adoração no nosso coração ao Senhor. Fazendo isso, o resto mais Ele faz e tem nos ajudado e muito. E a cada dia o Senhor nos dá uma vitória por dia. São 365 vitórias por ano, uma atrás da outra. Não há derrota para um servo do Senhor. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. É isso uma coisa que o Espírito de Deus faz, e que a lei escrita não pode fazer. O que é escrito não pode fazer. Você vem aqui e começa a cantar a lei, o que está escrito no seu coração está amarrado numa letra. Quando você começa a cantar no Senhor, você se solta, você se liberta e a letra vai entrando no seu coração. Eu mesmo, particularmente, tenho que dizer que vocês cantam, eu não conheço, mas eu vou falando, o Senhor vai colocando e eu vou cantando junto. Isso é maravilhoso, porque está indo para Deus. Eu estou querendo aprender, e cada dia com o Senhor nós aprendemos um pouquinho. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus, do próprio Criador.
Então qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim. Ele tem muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Mas se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas, e que sejas vencedor quando fores julgado. Aleluia, glória a Deus. Que fique provado que tu tens razão quando falas, e que seja vencedor quando fores julgado. Quando o Senhor está, você está na unção do Senhor Jesus, mas aqui ó. Mas se alguns não forem fiéis, será por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum Deus é infiel na vida de um servo que busca Ele em espírito e em verdade. A pessoa que busca para se glorificar, a pessoa se torna-se uma mentirosa da palavra, um leitor de livro. Sabe, um decorador de livro, mas sem a unção e o discernimento do Senhor, a Bíblia é um livro. Então, está escrito, de modo nenhum, que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Deus é verdadeiro. Numa assembleia, mesmo que aquela assembleia lotada, que todas as pessoas sejam mentirosas, o Senhor continua verdadeiro, levando a verdade para todas elas. Só depende delas abrirem o coração, ou crer que o Senhor está dizendo, ou crer naquele que está levando a palavra, ou crer no homem, ou crer no bispo, no pastor, no padre. Ou se crer no homem, aí isso daí se torna-se uma verdadeira idolatria de ser humano. Igrejas cheias, pessoas vazias, idolatrando o que um homem fala e não tem unção nenhuma. A unção vem do Senhor e o discernimento só vem de Deus. Em hipótese alguma, um homem pode levar a palavra do Senhor, não pode, embora eles fazem isso, não pode levar a palavra do Senhor sem discernimento. A Bíblia tem que ser lida. Antes de ler, devemos fazer uma oração ao Senhor para pedir a Ele discernimento. No caso, quem está começando a ler a Bíblia começa a embaralhar os olhos e aquele sono vem. Isso não é sono, todos nós temos. Isso é espiritual. E eu digo, continue insistindo a ler a Bíblia, porque você não está abastecendo a sua mente e nem os seus olhos, você está abastecendo a sua alma e o seu espírito. E mais que tudo, você está abastecendo o seu coração com as palavras do Senhor. Mesmo que vocês não entendam, continuem lendo a Bíblia. Que fique provado que tu tens razão quando falas. Que fique provado e que seja vencedor quando for julgado. Que fique provado que tu tens razão quando falas. Na unção e no Espírito Santo você vai bater firme o pé e dizer, é isso que o Senhor está dizendo. Eu não quero saber o que está escrito. Eu quero saber o que o meu Senhor me diz agora, para que eu possa obedecer e levar a palavra do Senhor. E que seja vencedor quando for julgado. Ou seja, você em espírito e em verdade, falando as palavras da pessoa na unção, vai contrariar muita coisa que está escrita, porque o que vai valer é o discernimento que o Senhor dá na hora, e não o que está escrito. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Maria, acabou. Oh, Pai poderoso, te louvo, eu te agradeço. Eita, ser humano. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Deus está sendo injusto comigo. Eu falei, Deus está sendo injusto comigo? Se corrija, se põe na posição do Senhor, viu que está errado. Simples. Complicado sim, mas é simples. Simples e complicado, um atrás do outro. Mas dizer que Deus está sendo injusto com alguém, isso nunca. Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador?
Então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo isso, porém eles serão condenados como merecem. Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizem que eu afirmo isso, porém eles serão condenados como merecem. Pecador todos nós somos. Nós temos que cada dia nos corrigir na presença do Senhor. O Senhor nos mostra o que é certo, o Senhor nos mostra o que é errado. O seguir só depende de nós. Aos olhos humanos nós achamos uma situação que é fácil de resolver, porém aos olhos espirituais, não. Aos olhos humanos nós estamos caindo numa cilada do inimigo. Ele já está preparado, já está preparando o buraco lá na frente. Aos olhos espirituais é só nós esperar o Senhor. Peça a confirmação do Senhor do que vai fazer, não faça nada de cabeça. Se for o caso, 10 vezes pede confirmação, 10 vezes que o Senhor é justo, Ele quer que a pessoa entenda. Eu pedia 10 vezes, o Senhor me confirmava 10 vezes. Porque as 9 vezes eu não entendia, nas 10 eu já tomava uma pancada, eu falava, agora tem que fazer. Porque eu não entendia, não entendia nada. Então, o Senhor dava um grandão e falava, agora você é realidade, agora você faz. Ou vai. Mas eu não fazia antes de confirmar, não. Porque eu sabia que ia sobrar para mim, ia sobrar para mim. Então é melhor confirmar com o Senhor. Vocês estão buscando o Senhor espiritualmente, confirma com Ele, e quando Ele quiser, faça mesmo que seus olhos não enxerguem o que você quer. Faça, porque sempre vai valer o que Deus quer. Sempre. Então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum, e já mostrei que todos os judeus e não-judeus estão debaixo do poder do pecado. Todos os judeus e não-judeus, todos os crentes e não-crentes estão debaixo do pecado. Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Como as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e os seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que é lei, o que a lei diz, os que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Oh, meu Pai poderoso, oxe. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca seja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei,
Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. As pessoas que estão debaixo da lei continuam no pecado, estão dando dízimo, estão no pecado mortal na frente do Senhor Jesus, estão obedecendo mais o pastor do que o próprio Deus, estão debaixo da lei do homem, estão em pecado mortal. Primeiramente, obedecer a Deus. Tudo que é lei é pecado, e tudo que é pecado está escrito, é a palavra. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Nossa. Meu pai, essa é forte. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Tudo que a lei diz vive para os que estão debaixo da lei. Você é dizimista fiel? Parabéns, você vai para o inferno porque você está debaixo da lei, e debaixo da lei não há justificativa para o Senhor Jesus Cristo. Ele não justifica ninguém que está debaixo da lei, e é a palavra do Senhor que está dizendo. Está em Romanos 3,19. Nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar, e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus. Romanos 3,20. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. A própria lei condena as pessoas. São pecadoras, somos pecadores natos, sim, mas você está fazendo a obra da lei, você é 1000 vezes mais que está escrito aqui, porque ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. É palavra de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a ti, Senhor Jesus. Ministério, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Eu sou dizimista fiel, para de dar dízimo e vai seguir Jesus Cristo, meu filho. Para disso, larga de ser bobo. Para de subir desse monte, vai seguir Jesus Cristo na sua casa, vai cuidar da sua família, do seu marido, das suas crianças, vai fazer isso. Que é mais fácil subir um monte do que cuidar do marido, né? Então vai cuidar do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, vai dar mais atenção para eles do que ficar ficando vigília, ficar em um monte de coisa. Deus age sim, porém vocês estão debaixo da lei. Preguei no seu nome, falei no seu nome, subi um monte, desci um monte, fiquei dormindo na igreja, afasta de mim, pois eu não te conheço, meu filho, não te conheço. Palavra do Senhor Jesus Cristo fez tudo isso, e eu não te conheço simplesmente porque você está debaixo da lei. Porque buscar o Senhor Jesus Cristo, que é que nós devemos fazer, buscar o Senhor, Evangelho da salvação, Mateus, Marcos, Lucas, João e todos os outros. Nós devemos seguir João, nós devemos seguir Jesus Cristo ressuscitado em espírito e em verdade, que nem nós dissemos. Para nós Jesus Cristo já voltou, Jesus voltará, é simplesmente para aqueles que não creem que o Senhor Jesus Cristo está ressuscitado. Salvação por meio da fé. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. Nada a ver com a lei. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ela trata todos que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada
pela graça e sem exigir nada. Não façam troca com Deus. Tem que dar isso para Deus, tem que dar aquilo para Deus. Isso não existe, isso é mentira. Isso é humano, carnal. Mas pela sua graça, contrariando todos os que fazem isso, tanto os que pedem como os que fazem, estão contrariando a palavra do Senhor. Lembrando que é a palavra do Senhor que salva, não é o que o homem fala, não. E nem o que vocês fazem. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que o salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Como que eu tenho fé, creio, acredito, me ajoelho, choro, derramo de chorar pelo Senhor e volto a fazer a obra da lei? Choro em vão, me ajoelho em vão, grito em vão, choro em vão, faço tudo em vão. Porque se eu acreditasse nesse mesmo Jesus Cristo, eu não ia fazer nada que foi da lei. Então, creem no Senhor Jesus Cristo, ressuscitaram e busquem o Senhor em espírito e em verdade e saiam fora do que a lei diz. A lei condena, a lei mata, mata pecado. Pecado é morte. Adão, lei. Moisés, lei. Pecado é morte. Como diz a palavra do Senhor. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo, mas no passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Somente os que creem em Jesus e fazem as obras do Senhor Jesus Cristo. Que nem Mateus fala: Pai, busquem e façam seguidores. Seguidores de quem? Seguidores de Jesus Cristo. Não é seguidores de Davi, seguidores de Moisés, seguidores de quem está no passado. É seguidor do Senhor Jesus Cristo. Vai e façam seguidores. Seguidores de Jesus Cristo. E eis que estarei com vocês até o fim dos tempos. Eis que estarei, eis que estou. Eis que Ele está presente. Jesus voltará para quem não crê. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Somente os que creem em Senhor Jesus e fazem as obras do Senhor Jesus. Obra do passado é obra morta. Obra morta. Morreu na cruz junto com o Senhor Jesus Cristo. Quer fazer obras boas? Ressuscita na cruz junto com o Senhor Jesus Cristo e capacita-se mais no Senhor Jesus, deixando o Senhor e o Espírito Santo de Deus adentrar vocês e fortalecerem cada dia mais em Cristo Jesus, não precisando nada em troca. Deus não faz troca com o homem, hipótese nenhuma. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Romanos 3, 28. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Em hipótese nenhuma, a pessoa vai ser aceita por Deus fazendo obras da lei. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Somente a justificativa pela fé em Jesus Cristo, sem obra nenhuma da lei. Sem obra da lei. Fé em Cristo fazendo obra da lei é fé morta. Porque vocês continuam no passado fazendo coisas que Deus não quis. Fazendo coisas que Deus não quis. Para aqueles que creem e fazem, Deus morreu em vão. Jesus Cristo morreu em vão. Para essas pessoas que continuam fazendo qualquer tipo de obra da lei. Morreu em vão. A palavra está dizendo, prestem atenção, isso daqui não é pregado dentro de igreja. 3:28, repetindo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Sem as obras da lei. Com a obra da lei não há justificativa. E a palavra do Senhor que está dizendo. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé
fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Judeu, vamos por judeu e não judeu, os crentes e os não crentes. O Senhor vai aceitar os crentes pela base da fé, em fé no Senhor Jesus Cristo, e os não crentes também somos livres. Nós somos servos e tem os livres, os não servos são os livres que creem no Senhor Jesus Cristo e obedecem às leis do Senhor, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, seria o Evangelho da salvação. Esses estão salvos, segundo a palavra do Senhor. Porque com certeza eles não dão dízimo, com certeza eles não fazem nada da lei. São pecadores mesmo, mas creem no Senhor Jesus Cristo. Esses têm mais chances do que estão dentro das igrejas, fazendo um monte de obra da lei, segundo a palavra do Senhor. E eu sou mais a palavra do Senhor do que qualquer obra do ser humano. Voltar, 29. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez, que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. Ele creu. Primeiro ele creu, depois ele fez as obras. Primeiro tem que crer. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que ele fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus. A pessoa que não faz assim: eu vou fazer isso que vai dar certo, eu vou fazer aquilo que eu quero que dá certo, eu vou lá comprar um carro que eu não consigo pagar, quero comprar uma casa, depois o banco vem e me toma, eu consigo fazer isso, eu vou fazer isso no meu trabalho. Aí quebra a firma, fica sem carro, fica sem casa, sem nada. Simplesmente colocou o eu na frente, em vez de colocar o Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, faça o que o Senhor quer, põe Ele primeiro em tudo quanto e qualquer situação da sua vida. Ele vai fazer. Porém, as pessoas que não põem a sua